Saúde, irmão, na paz do Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Uma alegria ter recebido esse convite para estar aqui nessa manhã, nessa igreja que a gente conhece há muitos anos. Temos nossos amigos aqui, o Luiz Carlos e tantos outros. Eu estava até me lembrando aqui da família Moura, né, que eram os mais antigos aqui. Conheço essa igreja desde que eu tinha 16 anos. Faz um pouquinho de tempo. Quando na inauguração aqui, o pastor Ézio Ferraz dirigia aqui naquela ocasião. Bem, meus irmãos, nesse trimestre, nós estamos estudando uma lição, sim, importantíssima para todas as igrejas da Assembleia de Deus, pelo menos no Brasil. Essa revista, essa lição aqui, esse tema, a Igreja em Jerusalém, que é a nossa igreja, que nasceu em Jerusalém. Então, nós vamos abordar aqui, eu vou falar aqui como se eu estivesse falando lá na minha congregação. Né? Me sinto que vem em casa. Quero abordar rapidamente essas 3 lições que passaram aí, porque a importância dos membros da igreja participar de lições tão importantes como essas daqui. A igreja que nasceu no Pentecostes, na lição de número 1, vou abordar alguma coisa por cima. Existe sempre aí uma questão sobre a questão da igreja pentecostal, de onde veio, como é que apareceu. Nasceu a igreja que foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando naquele dia que caiu, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles quase 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Ali houve o derramamento do Espírito Santo e a igreja ela toma ali um rumo. A igreja é inaugurada no poder de Deus. Então a igreja em que nasceu no Pentecostes, nós não podemos dizer assim, é a Assembleia de Deus, não podemos dizer, mas nós podemos dizer que nós fazemos parte dela, conforme está escrito aqui na lição que nós temos estudado. Lá no textuário da primeira lição, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós nascemos, a nossa igreja pentecostal, independente do nome agora, nós nascemos no fogo do Espírito Santo, quando foi derramado na vida de todos aqueles irmãos que estavam presentes naquele cenáculo, quase 120 pessoas, que em dado momento, todos, de uma só vez, começaram a falar em línguas estranhas e foram vistos línguas repartidas entre eles. Os irmãos bem conhecem toda essa passagem, né? Quem olhasse para os irmãos via uma língua de fogo em cima na cabeça de um, na cabeça de outro, e todos eles falavam em línguas estranhas. E o que é que eles falavam? Eles estavam magnificando a Deus. Todas aquelas línguas estranhas estavam dando louvores a Deus. E essas palavras de louvores a Deus, alguém lá fora começaram a ouvir, pelo poder do Espírito Santo, essas palavras faladas por um deles, não por todos, mas por alguém deles, saíam essas palavras lá para fora, e quem ouvia aquelas palavras, pelo Espírito de Deus, recebia lá uma interpretação de acordo com o idioma de cada um deles. Esse é o poder da igreja, irmãos. Por isso que quando se adentrar nas nossas igrejas, se chegar um chinês que nunca falou em português, e ele adentrar numa das nossas igrejas, o Espírito Santo pode usar um de nós, pode usar o pregador, e em dado momento o pregador fala em uma língua que aquele chinês que nunca ouviu um português falando vai entender pelo poder de Deus. Então a igreja tem um poder extraordinário, louvado seja Deus. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas, que é o que nós também precisamos ter, o poder de Deus em nossas vidas. Não que nós vamos, todo mundo agora, começar a falar em língua estranha desordenadamente, mas confiar que a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus, ainda preserva os dons do Espírito Santo. Nós ainda recebemos o batismo do Espírito Santo.
Os adolescentes recebem o poder de Deus, batismo no Espírito Santo. E a igreja em geral, os obreiros, e segue nessa ordem. Aí. Uma observação aqui na lição 2. A gente está ministrando há tantos anos. A lição passada, né? A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E alguém vai dizer assim, como é que nós vamos seguir um modelo que começou há 2000 anos atrás? Alguém vai pensar, nós vivemos em outra época. É bem diferente, né, irmãos? 2000 anos atrás, quando a igreja começou para o dia de hoje. Mas a questão do pentecostalismo, nada mudou. Amém? Não mudou nada. É o mesmo Espírito Santo que vem em nossas vidas, que dirigiu o Espírito Santo que instruiu Pedro para falar, que deu autoridade aos apóstolos, que moveu as palavras no coração de Paulo, de Pedro e de João. É o mesmo Espírito que opera em nós. Louvado seja Deus. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança de que enquanto aqui vivemos, que nós possamos receber sempre a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Nós devemos orar pelos nossos líderes, para que o Espírito Santo sempre esteja atuando na vida deles, para que nós sejamos bem conduzidos, para que a igreja seja bem conduzida. Nós devemos orar pela nossa convenção, para que o Espírito Santo atue na diretoria e as decisões sejam agradáveis a Deus e ao ministério. Devemos orar pelos nossos pastores da igreja, para que constantemente o Espírito Santo esteja lhe dando inspiração. O pastor da igreja, a liderança, os obreiros precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo, a fim de promover na igreja a edificação, nas pregações, nos louvores, nas lideranças em geral. A igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido, não somente no ano de 2025. Enquanto Cristo não arrebatar a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido. Se Jesus não voltar logo, vai chegar uma hora que nenhum de nós estaremos aqui. Seremos passados para a eternidade. Outros estarão aqui. E esses outros precisam seguir um modelo de lá de 2000 anos passados. Amém, irmãos? Vamos pular aqui. Ainda antes de entrar na lição, numa das lições passadas, eu anotei aqui, que no Sinai, Deus estava formando uma nação física naquela ocasião. Os irmãos se lembram? Passamos por essas lições aí. Lá no Monte Sinai, Deus formou uma nação física na mão de Moisés. No Pentecoste, Deus está formando uma igreja nova, um povo espiritual, que não é definida por etnia, mas por quem tem o Espírito Santo. Que maravilha, né? Deus formou um povo no deserto, que tirou do Egito, era o povo de Deus, deu a orientação a Moisés, Moisés orientou o povo até que ele passou para a eternidade, Deus preparou Josué no lugar de Moisés, e esse povo continuou seguindo a vida, e já por mais de 4.000 anos, já beiramos 7.000 na verdade, né, os judeus, esse povo é o povo de Deus, é a nação física, e no Pentecoste nasce o povo espiritual, os crentes em Jesus. No dia de Pentecoste, irmãos, aquela multidão que estava lá fora, ouvindo e discutindo entre eles, o que é que está acontecendo aí dentro? Eles olhavam, viam, esses homens que estão aí, que estão na liderança, são pessoas simples, são pescadores. E alguém dizia, eles estão embriagados. Eles estavam fazendo um pré-julgamento, né? Olhavam lá, talvez viram Pedro. Pedro era pescador. E essa discussão estava entre eles. E lá dentro, o poder de Deus na vida dos nossos irmãos. Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, parece me ver, Pedro caminha lá para aquela porta,
não faz nenhum alvoroço e disse: varões judeus, o que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão ouvindo aqui, é o que disse o profeta Joel. Quando Pedro fala essas palavras, ali estava, irmãos, a maioria que lá estava, a grande maioria eram judeus, se não todos, a grande maioria eram judeus. E quando Pedro expõe o que vocês estão vendo e ouvindo, é o que disse o profeta Joel. Nesse momento, todos eles, se não, ou quase todos, sabiam de cor e salteada as profecias de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por esse motivo que eles converteram-se a Jesus. Quando Pedro expõe o que está acontecendo, sem que Pedro fizesse um apelo prolongado, perguntasse um monte de coisa para eles. Não. Pedro começou a expor. E assim é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o quê? Expor as palavras de Cristo. As nossas pregações precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo e expor a mensagem gloriosa da cruz de Cristo Jesus, que é a lição que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, aquelas quase 3.000 almas ouvindo ali, Pedro, converteram-se a Jesus, o nosso Salvador. Imagina os irmãos, se hoje, se na porta dessa igreja, no final do dia, se 30 pessoas parassem aí e dissessem: eu quero ser crente também. Nós iríamos dar puro de alegria, não é assim? Nós iríamos para casa e ficaríamos a semana inteira com essa visão na nossa mente, com esse negócio que, puxa vida, 30 pessoas aceitaram a Jesus. Imagina aquele dia, 3.000 almas rendendo-se a Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo na vida da igreja que estava começando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mais um detalhezinho aqui. Nós falamos numa das lições, acho que na primeira lição, quando Moisés disse lá em Deuteronômio 12:11, haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Moisés disse ao povo, no deserto: irmãos, lá na frente, um dia, Deus irá escolher um lugar para ali habitar o seu nome. O povo estava no deserto, não estava em Jerusalém. Não havia sinagoga, não havia igreja de Cristo. Mas Moisés fez menção nessa profecia de Deuteronômio 12:11. E nessa 12:11 de Deuteronômio diz: e ali vocês oferecerão os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e as vossas ofertas alçadas das vossas mãos, vocês levarão para aquele lugar que Deus vai preparar. Eu disse lá na Praça da Sé, Deus, o Espírito Santo revelou para Moisés que um dia iria surgir um lugar para adoração a Deus, que Deus iria escolher esse lugar. No mundo, Deus iria escolher qual era o lugar. E nesse lugar, disse Moisés, que Deus vai escolher para vocês adorarem a Ele, será o lugar que vocês vão oferecer os vossos sacrifícios, vocês vão oferecer os louvores, a orquestra vai, não falou assim, mas a orquestra vai tocar, o coral vai cantar, os jovens, e ali vocês deverão levar os vossos dízimos e as vossas ofertas alçadas para que Deus abençoe aquele lugar. Com a liberdade que eu tenho aqui, vou repetir o que eu disse na Praça da Sé. Os dízimos e as ofertas é para serem trazidos para a igreja, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, dirigida por um homem movido pelo Espírito do Senhor. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de mim e dos demais companheiros que estão na direção das igrejas, para que sempre o Espírito Santo nos dirija, meus irmãos.
nos dê graça na pregação, na liderança e assim por diante. Ainda sobre esse assunto, segundo Samuel 24, 18 e 25, Davi agora está reinando, Deus envia o profeta Gade, e o profeta disse para Davi, naquele mesmo dia disse-lhe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Cidade chamava Jebu, que foi, Davi adquiriu aquelas terras, e ali se tornou, mudou o nome de Jebu para Jerusalém. Aleluia. Você percebe? Moisés profetizou em uma época distante de Davi. Depois Davi assume o reinado, mas não tinha ainda um local preparado. E Deus escolheu Jerusalém. Foi escolha de Deus. Coloca Davi para ser rei. Davi não está sabendo desses detalhes. Depois o Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuou na vida dos profetas, muito antes do Pentecoste. O Espírito Santo atuava na vida de algumas pessoas que lideravam pelo poder de Deus. Eles não profetizavam, não falavam em línguas estranhas, mas o Espírito Santo, irmãos, atuava na vida desses homens, desses heróis que nós tanto conhecemos nas Escrituras. Então, veja bem, Davi adquiriu aquele local e ali tirou os jebuseus de lá e tornou-se a cidade de Jerusalém. E ali Davi edificou ao Senhor um local para oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas. Então, veja bem, Jesus, na última hora, no último instante, Jesus disse aos discípulos, agora, Jerusalém é a cidade, o povo judeu adora a Deus lá na sinagoga, então a sinagoga era um local de adoração a Deus, em Jerusalém. Agora, diz assim a palavra de Deus, Deus deu a instrução a Davi, que adquiriu as terras e fez lá a sinagoga. Quando Davi quis construir, Deus não permitiu, mas que seu filho Salomão edificasse. Aí, em Jerusalém, nasce essa igreja pentecostal. Então, a orientação foi, a orientação de Cristo Jesus, poucos momentos antes de ser assunto aos céus, depois de 40 dias da sua morte, quando a igreja os irmãos estavam reunidos ali, aqueles quase 500 irmãos que estavam no Monte das Oliveiras, Jesus dando as últimas instruções, falando para eles pregar o evangelho em Samaria, Judéia e todo mundo, e Jesus foi assunto aos céus. Antes de Jesus subir, Jesus fez uma recomendação importante. Ficai em Jerusalém. Aleluia. Ficai em Jerusalém até do alto serem revestidos do poder de Deus, até ser derramado sobre vós o Espírito Santo. Então a igreja ela nasce em Jerusalém, os primeiros passos em Jerusalém, o Pentecoste foi em Jerusalém, a recomendação de Cristo, vocês devem ficar em Jerusalém. Jesus subiu. Os quase 500 irmãos que estavam no Monte das Oliveiras desceram, indo em direção ao cenáculo. Eles não sabiam quanto tempo iria ficar ali. Seriam 10 dias, mas eles não sabiam. E desses quase 500, muitas pessoas foram embora devido aos seus afazeres. Ninguém condena esses irmãos. Ficando no dia de Pentecoste, quase 120 irmãos. Não sei quantas pessoas frequentam os cultos aqui, mas imagina os irmãos. Se for 100, se em dado momento, em dado culto, como já tive o privilégio de participar e ver, quase 40 irmãos sendo batizados no Espírito Santo, parece que a igreja se mexe fisicamente. Quando há o derramamento, quando Jesus batiza um, batiza outro lá, batiza um jovem, batiza um adolescente, batiza uma criança, batiza um ancião, parece que a igreja treme, parece que o alicerce vai ruir. Então isso aconteceu lá em Jerusalém, cumprindo a ordem de Jesus. Os que ficaram até o último dia no cenáculo, de repente receberam o poder de Deus, o batismo no Espírito Santo, que é a nossa igreja, é uma sequência
da igreja que nasce pentecostal em Jerusalém. Amém, irmãos? Nós não estamos dizendo aqui, questionando outras denominações, não. Estamos falando da nossa igreja. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É o tema de hoje. Hoje nós temos aula também lá na Praça da Sé. A aula é às 4 horas da tarde. A pregação do Evangelho, ela precisa continuar no mundo. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja, as igrejas, as congregações precisam ter homens e mulheres dispostos a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é diferente de colocar um microfone, um alto-falante na rua e ficar cantando 2 horas de hinos. Não. A pregação do Evangelho, os hinos ajudam. As organizações são fantásticas. Mas é preciso ter uma pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo, voltado para a conversão das pessoas. É bem verdade, irmãos, que nos últimos tempos tem sido um pouco mais difícil do que antigamente. Quando eu me converti, por exemplo, todo domingo na igreja, eu me converti na Vila Califórnia. Todo domingo, quando o pastor fazia o apelo, tinha 10 pessoas na igreja aceitando a Jesus. Outro dia tinha meia dúzia aceitando Jesus, tinha 3, tinha 2, depois tinha 8. E obviamente que nem todos se firmavam na igreja, mas sempre tinham aqueles que ficavam firmes na igreja. Então, através de quê? Da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo, mensagens voltadas para o Evangelho de Jesus Cristo, a formação. Quando nós pregamos aqui, falamos sobre os evangelhos, por exemplo, se torna mais fácil para alguém entender. O que nós não podemos, como algumas igrejas fazem por aí, é aquelas promessas, né? Se você aceitar Jesus, vai acontecer isso, acontecer aquilo, aquilo outro. Isso não resolve. Quando o pecador ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, seguida por aqueles louvores que sempre a igreja cantou na hora dos apelos, quando alguém está ali sentado, o Espírito Santo trabalha no coração, o Espírito Santo atua na vida do pecador, em função da mensagem que o pecador ouviu, o Espírito Santo vai convencê-lo da justiça, do erro, do juízo. E o pecador decide, aí a decisão é dele agora, de aceitar a Jesus, mediante a pregação que ele ouviu. Então aqui diz, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. As igrejas, em geral, precisam pregar o Evangelho. Eu dou graças a Deus lá onde eu estou, uma vez por mês tem um culto ao ar livre lá. A gente era acostumado a fazer 4 cultos ao ar livre por mês, antigamente. Com a banda, com guitarra, e uma fila de gente para pregar. Não era assim antigamente? Quantos cultos ao ar livre nós íamos dirigir, mas na Vila Califórnia, e estava lá até passando apuro, porque você tinha uns 4 jovens para dar uma saudação no culto ao ar livre. Você tinha os obreiros, presbíteros, com vontade de falar. Tinha um irmão ali na Vila Califórnia, a mensagem dele para o culto ao ar livre era muito boa. Ele pegava o microfone e sempre dizia, as minhas palavras são poucas, mas eu vou dizer aqui, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Entregava o microfone. E aí, quem falava na sequência, dava emendada, é muito boa. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. São mensagens maravilhosas. Quando Pedro viu isto, disse aos varões, agora na questão da lição de hoje, eu vou falar assim, sem fazer aquela leitura individual. No textuário diz assim, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então, veja bem, irmãos, o comportamento
do servo de Deus, o comportamento de Pedro, após esse grande milagre. As pessoas que viram aquele milagre, que nós vamos detalhar aqui, ficaram atônitos e começaram a ficar olhando para Pedro e João. E a multidão olhando para eles assim. E Pedro falou: peraí, tipo assim, não foi o caso, mas vocês estão me dando a honra. Por isso que Pedro disse para eles: olha, varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Porque olhais tanto para nós como se fosse eu e João que fizemos esse milagre. Então Pedro está esclarecendo: ó, nada de colocar nós em um degrau. Aleluia! O milagre pertence a Deus, irmãos. Deus poderá usar um de nós para acontecer um grande milagre na vida de alguém. E nós não podemos ser colocados no pedestal. Nós não podemos, agora tem os irmãos, vai ter que me honrar, porque... Não. Pedro e João dão essa grande lição para os obreiros da igreja atual. Lá, há mais de 2000 anos atrás, através de um grande milagre que foi acontecido ali na Porta Formosa. Apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Imagina Pedro dizendo: nós não somos tão santos assim, nós não temos poder, a não ser que poder que venha de Deus na nossa vida. E agora, irmãos, aqui está o grande segredo, é um segredo da lição de hoje. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pedro está fazendo menção da palavra de Deus. Todos os nossos pregadores da igreja primitiva, não somente Pedro, Paulo muito falou, João falou, todos os escritores da palavra de Deus, do Novo Testamento, sempre fez demonstração daquilo que estava escrito na palavra de Deus. Eles não trouxeram nenhuma inovação. A pregação de Pedro foi muito fácil, muito simples, dizendo: quero falar para vocês que tudo o que aconteceu foi porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou a seu filho Jesus. Aleluia! Aí começa uma linda pregação, né? Pedro dando essa demonstração, falando para aquele povo, mostrando para aquele povo desse dia que estava todo assustado com o milagre na Porta Formosa. Então Pedro faz uso das Escrituras Sagradas. Pedro faz uma pregação aqui simples, demonstrando o poder de Deus, desde Abraão, Isaac e Jacó, e está dizendo bem claro: o Deus dos nossos pais glorificou a seu Filho Jesus. Foi através da obra de Cristo Jesus. Jesus não estava mais fisicamente com eles. Jesus já estava no trono, nos céus. E Pedro faz aquele povo entender que o que aconteceu foi porque Deus glorificou a Jesus. E aí Pedro continua dizendo no sermão aqui: mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Então Pedro, veja aqui, irmão, como Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele aborda essa questão, dizendo para aqueles irmãos, para aquele povo lá: o que aconteceu não é por nós, é porque o Deus de Abraão, que elevou a Jesus Cristo, glorificou a Jesus. Depois Pedro disse: vocês negaram o santo, o justo, e pedisse que fosse dado um homem homicida. Então agora é uma palavra assim de esclarecimento para eles. Aqueles que estavam ouvindo Pedro falar, talvez nem tivessem tão por dentro da situação. Eram pessoas agora que precisavam entender o cristianismo, na verdade. Vós negaste o santo. É como se, quando você está pregando, vai fazer um apelo, e fala assim:
Tem algum pecador para Jesus nessa noite? Alguém pensa, bom, eu não sou crente, mas eu não sou pecador. Isso é coisa da mente. E o outro diz assim, eu vou fazer um apelo agora, irmãos. Tem algum pecador aqui nesta noite? Né? É um erro. Né? Se eu ouvir, se eu vou ler, eu levanto a minha mão. Sou eu. Então é uma questão de cuidado, né? Se eu perguntar para irmãos, vou fazer um apelo agora, tá bom? Tá bom. Tem pecador para Jesus? Tem algum pecador para aceitar Jesus? Ah, não tem, ninguém levantou a mão porque não tem pecador, mas é um erro. Todos nós somos pecadores, porém nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo já habita em nós, já mora em nós. E nós, tão falhos que somos, cometemos pecado. Mas disse João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos advogado, Jesus Cristo, justo, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, que Deus nos ajude a receber a porção do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja Deus. Pedro continua dizendo, vocês mataram o príncipe da vida, do qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Imagina os irmãos, de hoje em dia, você falar uma coisa assim, né? Vocês que estão aqui, vocês mataram a Jesus. Alguém fala assim, está nos acusando. Nós estamos recebendo uma acusação de que nós não fizemos, alguém pode pensar. Mas aqui, irmãos, a igreja primitiva, cheia do poder de Deus. Os apóstolos falando as palavras que os apóstolos falaram naquela ocasião, movia o coração do pecador. Por isso que lá no dia de Pentecoste, 3.000 almas aceitam Jesus, depois mais 5.000, em pouco tempo. E em pouco tempo, Jerusalém estava tomada de crentes, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando a perseguição aumentou em Jerusalém, onde Saulo era o líder da perseguição, quando puxava as irmãs pelos cabelos, mandava prender, mandava matar, autorizava, batia, tinha carta na mão era uma autoridade, Saulo era uma autoridade eclesiástica naquela época, um homem que estava sendo preparado para ser rabino, mas Jesus Cristo o intercepta naquela ocasião, quando ele cai pelo chão, e ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, irmãos, ele tinha um certo temor de Deus, ele era um conhecedor das Escrituras, e o Espírito Santo revelou para ele, porque ele disse, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Perseguir a igreja e perseguir a Jesus. Perseguir os crentes está perseguindo a Jesus. E Jesus entra com providência. E Jesus disse, Saulo, eu gosto muito dessa passagem, porque parece que eu ouço a voz de Jesus, mansa, meiga e suave. Saulo. Jesus não deu bronca em Saulo. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aleluia! Glória a Deus. Levanta-te, vai para a rua direita, e Jesus dá um endereço, e ele é guiado. E o Espírito Santo revela para Ananias, está vindo um homem aí, você tem que ir lá na casa, na rua direita, orar por ele. O nome dele é Saulo. Ah, Senhor, manda eu não. Saulo mata as pessoas. Saulo assola a igreja. Não, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Deus tem os seus vasos escolhidos, irmãos, na face da terra. Muitos estão aqui na Vila Ema. Vocês estão aqui. São vasos escolhidos para a obra de Deus. Pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Então, agora Pedro, dizendo aqui para os irmãos, que eles estavam assustados, abismados com esse milagre da Porta Formosa. Então, Pedro disse, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este.
A fé fez o nome de Cristo se fortalecer ao pobre paralítico. Interessante, quando Pedro e João param na porta formosa, aquele homem pedindo uma esmola, Pedro e João param, olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, eu te dou. Pedro estendeu a mão para ele, pegou ele pela mão direita e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem se levantou e saiu andando, para lá e para cá. Agora, um dia eu estava pregando sobre esse tema e perguntei aos irmãos, quais foram as primeiras palavras de Pedro para esse homem? Aí muitos irmãos começaram a dizer, não temos prata e ouro. Não, foi isso não. As primeiras palavras de Pedro não foi, eu não tenho prata e nem ouro, mas eu vou... Não. A primeira palavra de Pedro foi, olha para nós. Pedro chama a atenção deles. Olha para nós. Por quê, irmãos? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam na direção deste Espírito Santo que atua na igreja no dia de hoje. Eles eram obreiros que podiam dizer, olha para nós. Olha para mim aqui. Aí, chamando para ele a responsabilidade. Pedro chamando a responsabilidade para ele e para João, que os dois eram tremendos homens de Deus. O paralítico olha para eles sem saber o que está acontecendo, esqueceu das esmolas. Tipo assim, quem será esses dois? E presta atenção em Pedro. E Pedro então estende a mão, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. E nós, os obreiros, tem hora que falta coragem em nós, né? Olha para mim aqui. Vou fazer uma ação aqui na direção de Deus. É difícil, na verdade. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, dos pastores, dos obreiros, dos evangelistas, da obra de Deus na face da terra. Agir como Pedro agiu aqui. Mas a lição de hoje, a questão não é tanto essa questão de milagres. É para mostrar que a igreja precisa pregar o evangelho de Jesus Cristo, uma igreja fiel, a igreja ser fiel à pregação, mostrando os exemplos da própria Bíblia Sagrada. Lendo todo o comentário da lição, nós vamos perceber a forma maravilhosa da pregação. Hoje é muito fácil se colocar um microfone na rua e dizer, vai estar aqui um homem que faz milagres. Traga todos os doentes. Isso aí deveria acontecer em todas as nossas reuniões. Todos os nossos cultos são cultos que têm a possibilidade do milagre acontecer nas nossas vidas, irmãos. De hoje em dia, muito se fala milagre nas nossas vidas, né? Milagre dos nossos membros, da nossa paróquia, da nossa igreja. Mas, na verdade, os milagres precisam ser expostos da porta para fora. Os nossos vizinhos das igrejas, os nossos parentes que precisam tanto de Jesus, através da pregação e da orientação do Espírito Santo na nossa vida. Vou entrar um pouquinho aqui. Bom, no versículo 19 da lição diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Essa mensagem desse versículo 19 é uma mensagem que não pode faltar nos nossos púlpitos. Levando a igreja, levando os ouvintes, levando as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que eles arrependam, se convertam, para que tenham os pecados apagados e venha assim o tempo do refrigério. Para que eles, os nossos ouvintes, precisam entender que o tempo do refrigério na vida deles pode chegar
e chegará através da pregação do Evangelho. Através de uma igreja que conserva a pregação genuína do Evangelho. Eu aprendi desde jovem, sempre gostei de fazer apelo, né? E gosto de fazer apelo, e sou daquele modelo tradicional. Quando eu digo aos irmãos, vamos fazer o apelo nesse momento. Eu gosto que alguém saia cantando, eu venho como estou. E por onde eu passo, eu tento levar uma cópia daquilo que eu aprendi. Em alguns lugares é mais difícil, irmão Luiz Carlos, né? Porque muitos não sabem mais cantar os nossos hinos de apelo, momento de adoração a Deus. A hora que o pastor começa a fazer o apelo, antigamente nós ouvíamos tantos irmãos da igreja orando baixinho assim, né? E você ouvia alguém falar, Senhor, salva a alma nessa noite. Salva o meu parente, assim por diante. Por quê? A pregação do Evangelho precisa ser pregação do Evangelho da salvação. Pregação do Evangelho que liberta o pecador. Faz o pecador entender que Jesus Cristo é a solução. Louvado seja Deus. A igreja deve manter-se na pregação. Esses dias, abrindo um parênteses aqui, os irmãos sabem, nós estamos lá na Praça da Sé, faz 4 meses. Domingo passado, né, na quarta-feira, 7 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Num culto, em uma casa. E na quinta-feira eles estavam na igreja. Toda semana nós temos culto em uma casa lá, assim, aleatoriamente. E olha, irmãos, esses cultos todos têm tido salvação de almas. Todos os domingos nós fazemos apelo e quase todos os domingos vem para frente ali 4, 5, 6 pessoas e a igreja vai frutificando com novos convertidos. Agora vamos abrir mais uma classe lá de novos convertidos para ensinar a eles o caminho da salvação. Nos ajude nas orações. Fazemos culto ao ar livre lá uma vez por mês. E vamos fazer uma reunião ontem sobre a necessidade de aumentar o trabalho de evangelização naquela região. Não somente lá, mas em toda a região é preciso que haja pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho mais alguns minutos aí, né? Mais uns 15 minutos. Aqui na lição, eu dou aula numa classe, a Mercedes também dá aula, lá na Praça da Sé. Confundindo Vila Prudente, que eu passei por ali. A pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras. Igreja que não se prega mais o Evangelho é fadada ao fracasso. Vai diminuir o número de membros. Os filhos dos irmãos vão casar, vão embora. Vai morar lá em Sorocaba, outro vai morar lá no Morumbi. E vai fazer falta. Então a igreja precisa ter uma rotatividade de membros. É muito bom, irmãos, quando vem uma família nova na igreja, né? O pai se converte, a mãe se converte, traz os filhos, se firma na igreja, e a igreja vai crescendo dessa forma. A igreja precisa ter aquela rotatividade de pessoas, de membros. A igreja deve estar trabalhando para isso e orando pelas pessoas. Então, a pregação do Evangelho é a marca da igreja. Antigamente era muito comum, você ia fazer culto ao ar livre ali na Vila Califórnia. Aonde vai ser o culto ao ar livre hoje? Perguntava para o dirigente dos cultos, né? Vamos fazer lá embaixo, descer naquela rua lá, vira lá, tal. Chegava lá, estavam os irmãos da igreja da Vila Alpina fazendo culto ao ar livre. Que bênção! Quantas vezes nós ajuntamos lá no passado? Outra hora tinha a Vila Califórnia faz divisa com a Vila Alpina, e essas duas igrejas faziam muito trabalho evangelístico antigamente. Você tinha cultos ao ar livre ali na Califórnia, escutava o som da banda da Vila Alpina tocando do outro lado. A semente do Evangelho foi muito divulgada ali naquela região. Por isso as igrejas cresceram. Então, a pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras.
Desde os primeiros dias da igreja de Jerusalém, os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo com ousadia. Os irmãos, dá para me ouvir sem microfone? Vou desligar aqui. Então, voltando um pouquinho. A pregação do evangelho é a marca da igreja. Vamos dizer assim, lá na Praça da Sé, a pregação do evangelho é a marca da igreja da Praça da Sé. Na Vila Ema, a pregação do evangelho tem a marca da igreja da Vila Ema. E assim por diante, irmãos. Essas lições, reverendo, é uma bênção. Eu disse aos irmãos, nós esperamos que no final desse trimestre, Jesus tenha batizado muitos irmãos no Espírito Santo. Porque essas lições também é para isso. É para mostrar o Pentecoste. A igreja só chegou onde chegou por causa dos nossos irmãos, que tanto buscaram a Deus. Quantos de nós fomos batizados no Espírito Santo? Porque a igreja orava por nós. Porque os irmãos oravam pelos mais novos. Os irmãos oravam pelos filhos dos outros irmãos. E Jesus ia fazendo uma obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode se desviar desse compromisso. Está na lição que eu estou falando aqui. Fazendo um comentário da introdução. Então, a pregação do evangelho é a marca da igreja. Mais para baixo aí, num outro tópico, a igreja não pode se desviar do compromisso da pregação do evangelho. Os nossos cultos de domingo são cultos evangelísticos. Os nossos cultos, lá, estou falando de lá agora, nossos cultos de quinta-feira são evangelísticos. E terça-feira é o culto doutrinal, né? O chamado culto de doutrina, onde a doutrina nada mais é do que o ensinamento da palavra de Deus. Nós não ficamos no culto de doutrina falando de coisas que não levam à edificação. Os cultos de doutrina, eu sempre digo aos irmãos, doutrina é ensinamento, é o ensino da palavra de Deus. E nesse ensino da palavra de Deus, é ensinar a evangelizar. É ensinar como se comportar na pregação do evangelho. Nós temos vários evangelistas, pregadores bons lá na Praça da Sé, que sempre tem mensagem evangelística, é uma bênção. Quando se dá oportunidade para alguém da igreja, ele tem uma mensagem evangelística de 10 minutos às vezes, mas você percebe que foi 10 minutos direcionado pelo Espírito Santo. Aí toda a igreja glorifica o nome do Senhor, que bênção. Outro detalhe importante, o objetivo dessa lição que nós estamos falando aqui, o escritor diz aqui, expor a importância da pregação das Escrituras. Eu não posso vir aqui pregar num domingo de noite para os irmãos e pregar algo que não esteja contido nas Escrituras. Eu não posso pregar aqui uma filosofia que eu descobri lá na faculdade, quando eu fiz teologia, tinha aula de filosofia. Não. Paulo disse, né? Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz, irmãos, quando eu estive aí com vocês, eu não expus palavras minhas. Quando eu estive com vocês, eu não falei filosofias, não fiz pregações persuasivas. Eu falei para vocês a respeito de Cristo e Cristo crucificado. Aleluia. Foi o que Paulo disse para a igreja de Corinto, quando ele escreve. Então, a igreja, os pregadores, precisam expor a importância da pregação das Escrituras, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. Vamos dizer assim, na igreja, você tem uma igreja como essa aqui, vamos dizer que cabe 100 pessoas aqui, não são 100 pregadores, claro que não. Os pregadores do meio de 100, talvez tenham uns 10, que facilmente pegariam o microfone lá na rua, lá na praça, ou aqui na igreja, e falar de Jesus, falar com ousadia, pregar a palavra de Deus, 10 minutos que seja, que Jesus é o Salvador, é Ele que renova, é Ele que cura, é Ele que bate. Tudo tem que ser direcionado a Jesus. E quem leva
essas palavras virem na boca do pregador é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel de glorificar a Jesus através de nós, louvado seja Deus. Então, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja para pregar com poder e autoridade. Meus irmãos, é muito fácil falar, é muito fácil eu ficar aqui falando para os irmãos essas palavras, mas a igreja deve orar constantemente por todos nós, para que essas palavras, que essa capacitação, a quem quer que seja, venha direcionado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas entram nas nossas igrejas carregadas de problema, de luta, de aflição, e os pregadores, o pastor está pregando, os evangelistas estão pregando, e em dado momento, o Espírito Santo leva os pregadores a meio que, entre aspas, fazer um parêntese e expor algumas palavras que vai em direção àquela pessoa tão carente, que veio na igreja para buscar uma mensagem, uma direção na vida dele. Às vezes de 100 palavras, ditas por um pregador, vamos dizer que 10 palavras, o Espírito Santo pegou elas e levou ao ouvido daquela pessoa. E a pessoa entendeu, agora eu entendi. Pronto. Para mim já está resolvido. Então o Espírito Santo faz esse trabalho. Conduz uma mensagem ao pecador exclusivo, ao irmão, muitas vezes. Quantos de nós, mesmo da igreja, estamos passando por uma luta, uma aflição? Olha, eu vou na igreja, vou orar a Deus e quero ouvir uma palavra direcionada de Deus para mim. E Deus, em dado momento, usa o pregador. Às vezes, ouvimos tanta história, né? Em uma igreja e teria uma grande festa, e uma irmã cujo marido não era crente, naquele dia ele resolveu ir na igreja. E a irmã disse, ainda bem que você vai hoje, porque hoje vai ter um pregador de fora lá, e o pregador é muito bom, que bom que você vai, legal, eu vou estar orando por você, meu marido. Aí eles foram para a igreja, chegou lá, começou o culto, e o pastor disse assim, irmãos, o pregador não virá hoje. Aí a irmã falou, meu Deus, justo hoje que o meu marido veio, quem será que vai pregar? Aí o culto foi indo. E ela pensando, se aquele lá pregar, pelo menos ele ainda vai mais ou menos. Mas se for aquele outro, vai ser um desastre. Aí no fim, chega na hora da mensagem, o pastor falou assim, irmãos, vamos ficar em pé. Vamos orar agora por alguém que vai pregar. Aí o pastor orou, falou que quando eu terminar a oração, eu vou dizer quem vai pregar. Tá bom. Aí o pastor falou, Senhor abençoa a mensagem, o pregador, fala o coração do pecador, tá? Amém. Agora a palavra está com a nossa irmã fulana. Aí aquela irmã falou, pronto, agora meu marido não vai mais, nem deixar eu vir na igreja. E aquela irmã, muito simples, falou, irmãos, eu não vim preparado para pregar, mas o Espírito Santo me direcionou para uma palavra. Amém. Eu vou ler aqui em São Mateus, no capítulo 1. A irmã leu a genealogia de Jesus Cristo. Ela foi lendo e aquela irmã pensando, meu marido não vai entender nada. Meu Deus, não vai entender nada. Ela leu. Quando ela acabou de ler, ela falou, amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. Desceu do púlpito. Aí o pastor falou, agora eu vou fazer um apelo. Aí o marido daquela irmã perguntou para a esposa, escuta bem, todos esses nomes que aquela moça leu, eles eram crentes? Lógico que eram. Eu também quero ser, aleluia. Eu também quero ser crente agora. Então vamos perceber, irmãos, é obra do Espírito Santo que faz isso. O mesmo Espírito que pegou as palavras no dia do Pentecostes e levou para aqueles homens, ele pode atuar hoje no mais simples dentre nós, para poucas palavras, penetrar como uma espada no coração do pecador. Essa é a maior pregação do Evangelho. Eu estive no Maracanã em 74. Sou bem jovem, né?
Quando Billy Graham veio pregar no Brasil, eu tinha acho que 16 anos por aí, e foi com uma vontade no Maracanã, eu queria ouvir, ver o pastor Billy Graham, já morreu. E o que aconteceu? Um jovem da igreja sede do Ipiranga, sem que menos eu percebesse, um dia ele falou assim, ô Olivar, a gente tinha a mesma função de trabalhar com projetos, já era desenhista. E ele trabalhava como desenhista numa outra empresa e a gente se conhecia lá no Ipiranga. Ele falou assim, você não quer ir comigo? Eu queria ir assistir o pastor Billy Graham. Falei, rapaz, mas era no Rio de Janeiro? O que tem? Eu tinha uns 16 anos, 16, 17 anos, se não me falha a memória. E ele era mais velho do que eu. Falei, não, a gente pega o ônibus aqui, vai lá, amanhece o dia lá, participa lá no estádio, depois a gente pega o ônibus e volta. Que benção, irmão. Como é bom ser novo. Nós fomos no Maracanã, mas eu ouvi lá de perto a pregação do pastor Billy Graham, naquela tarde, 1974. Eu vi quando milhares de pessoas renderam-se aos pés de Jesus, descendo das arquibancadas, indo lá na frente, e o pastor Billy Graham orando, aquela oração de meia hora, e com tradução. Aquilo cravou no meu coração. Louvado seja Deus. Seja louvado o nome do Senhor. A pregação do evangelho é importante. Estive em várias outras conferências aqui em São Paulo, do Rex Humbard, por exemplo, e outras que teve em São Paulo. A pregação do evangelho não pode parar. Nós, obreiros, vamos ficando para trás. O tempo vai se passando na nossa vida. Mas o campo está aí, ó. O campo é vasto. Da pregação, expor a importância da pregação, nas Escrituras, que é o que nós vimos na lição de hoje. Outro detalhe importante, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja para pregar com autoridade. O exemplo que eu dei aqui, a irmã só leu a genealogia, até ruim ler a genealogia, não é assim? Esse era filho daquele, aquele gerou aquele outro gerou aquele lá. E quando terminou, eram crentes as pessoas aí? Eram. Então eu quero ser também, louvado seja Deus. Um exemplo que eu nunca esqueci. Outro detalhe importante, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança com fundamento na palavra de Deus. Às vezes você vê algumas pregações aí pelo rádio, pela televisão, né? Que não serve para nós. Aquela pregação de riqueza, que você vai ter um jatinho, que você vai ter um apartamento lá no Morumbi. Não, você vai ter uma fazenda. Isso é coisa terrena. O nosso mundo é outro. A nossa esperança é outra. Nós estamos indo para Jerusalém celestial, para Nova Jerusalém, que nós queremos estar no dia lá e ouvimos aquela voz de Jesus, né? Vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E vai aparecer aquela porta, entrai por essa porta. E nós queremos entrar lá, né? E aí diz a Bíblia que vai olhar para o outro lado, tem um grupo lá. Senhor, no teu nome, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas se nós pregarmos o evangelho, se nós servimos a Deus, nós ouviremos a voz de Jesus, entrai pelas portas que está preparado desde a fundação do mundo. A pregação do evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Quando eu não vou pregar, mas eu coopero com quem vai pregar. Eu não serei o pregador, mas eu vou estar orando e vou estar junto e vou levar gente para te ouvir. Mas de hoje em dia, infelizmente, se for o irmão José Carlos que vai pregar, não vou levar ninguém lá não. Se o pregador for o pastor Olivar, eu também não vou levar ninguém lá não. Porque não dá para ouvir ele. Esse é pensamento errado. Você pode achar, aquele irmão não é um grande pregador. Aquele irmão, a mensagem dele não é legal, no seu pensamento. Mas, como a obra é de Deus, o pecador precisa de Jesus, então vou levar o meu convidado lá. E Jesus faz uma obra maravilhosa de salvação, de libertação. A pregação do evangelho não é apenas uma responsabilidade de líder da igreja, já lemos aqui,
A pregação do evangelho, irmãos, é a responsabilidade de toda a igreja, de toda a igreja. Aí nós temos aqui a pregação eficaz, não é uma eloquência, mas é a fidelidade às Escrituras. Quando alguém está pregando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu aprendi, gosto muito da pregação explicativa. Até hoje eu não sei pregar, né? Mas eu não sei ler lá um livro lá de São João e começar a contar uma história lá do livro de Samuel. Eu não sei pregar se eu vou ler lá em Samuel e agora eu vou falar do Apocalipse. Mas tem uns que só faz assim. O ideal é você ler o Evangelho de Jesus Cristo e fazer uma autoexplicação. É anunciar a salvação em Cristo Jesus. A não ser um estudo, né, diferente da Bíblia Sagrada, que você vai ter um tópico lá do Antigo Testamento, lá do Novo, assim por diante. A lição de hoje exorta os pregadores a pregar os Evangelhos de Jesus Cristo. Pregar a Cristo e a Cristo crucificado, que nem disse Paulo. Quando eu estive no meio de vocês, eu não falei palavras vãs. Não fiz uso da filosofia. Eu só falei de Jesus. Essa era a mensagem do apóstolo São Paulo. Mais um detalhe aqui. As Escrituras testemunham de Jesus. Não tem um livro maior para você falar de Jesus do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem as 13 cartas paulinas, né? São cartas pastorais, onde Paulo dita algumas regras. Paulo orienta a igreja que foi convertida pela pregação do evangelho, na verdade. Todos nós estamos aqui nesta noite, nesta manhã, porque um dia alguém pregando o evangelho, das mais diferentes locais, ocasiões, horário, nós aceitamos Jesus como Salvador. E nós aceitamos Jesus porque nós ouvimos falar dele. Nós devemos falar de Jesus. Quando alguém vem para a igreja, aceita Jesus, porque ouviu as palavras, ouviu o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, se torna mais fácil da pessoa se firmar na igreja. A pessoa não pode vir para a igreja porque o irmão falou que se for na igreja vai mudar toda a vida dele, vai ficar muito bem na sociedade. Não. Nós temos que falar para o pecador, se você for para a minha igreja, você pode ser salvo. Você pode encontrar Jesus. Os problemas, as dificuldades, eu até sempre digo, elas vão continuar. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que não pode faltar no nosso meio é o bom ânimo. Porque luta não vai faltar, não. Dificuldades vão continuar. Agora, nós temos que ter bom ânimo para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo sempre. As pregações, o tema da lição que nós estamos estudando aqui, falando sobre uma igreja fiel à pregação. Não existe fidelidade na pregação na igreja fora dos evangelhos. Claro que você vai fazer menção do apóstolo São Paulo, de Judas, quando escreveu a carta aos Hebreus, que vai falar muito sobre a fé, mas os primeiros passos na vida do pecador que vem para a igreja aceitar Jesus, eles precisam ouvir sobre os milagres de Jesus, sobre a salvação, sobre a importância da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu sempre digo, em apelos, se você está me ouvindo e você está percebendo pelos olhos da fé que existe uma cruz, onde tem um ser humano ali pendurado morrendo, e se você sentir no seu coração que quem deveria morrer na cruz era eu e você, e não ele. Quando a pessoa entende isso, vai entender quem deveria ter morto era eu, que eu sou pecador. Jesus era inocente. Ele veio dado por Deus. Veio ao mundo para morrer de fato, entregar a vida para resgatar o ser humano.
Todos nós, irmãos, estávamos irremediavelmente perdidos. Sem Deus, sem salvação, sem direito a nada. Mas Deus enviou Jesus. Lá em Isaías 49, é um relato de quando Deus fala para Jesus: pouco é para ti ires ao mundo apenas pelos preservados de Jacó. Dar-te-ei também a todos os gentios. Aleluia. Deus deixou bem claro para Jesus: você vai no mundo, você não vai para morrer só pelos judeus, não. É muito pouco. É muito pouco, meu filho, eu te enviar ao mundo para você morrer só pelos preservados de Israel. Você vai morrer por todas as nações, povos, línguas e nações. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo é o Salvador. Eles, nessa ocasião, já terminando aqui, nessa ocasião, que eles vão reconhecer, que Pilatos vai reconhecer, os algozes vão reconhecer, será um reconhecimento apenas para ter o reconhecimento, que para eles não há mais salvação. Mas para nós que estamos aqui nesta manhã, a salvação é uma coisa maravilhosa. Deus abençoe os irmãos, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.